Olha, quando se fala em descontos por compromisso na nuvem, para muita gente essa frase chega a dar um arrepio. De um lado tem aquela promessa de uma economia gigante, do outro vem aquele medo, sabe, de se prender a um recurso e depois descobrir que não era bem aquilo. Mas e se a gente pudesse virar esse jogo? Transformar essa ansiedade toda em uma ferramenta superpoderosa de otimização? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Como montar uma estratégia de descontos que de fato funciona. Para organizar a conversa, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender o tal dilema dos descontos. Depois, partimos para a ação. Como construir a estratégia, qual o melhor momento para comprar e como gerenciar o processo todo. A gente também vai passar pelos erros mais comuns, que é para ninguém cair neles. E no final, fechamos com as principais lições para já começar a colocar a mão na massa. Isso, vamos começar exatamente por aí, porque essa é a grande questão. Né? A gente olha lá, vê descontos de, sei lá, 60%, 70%, e é claro que isso é muito tentador. Só que o medo é real. E se a empresa se compromete com uma instância e no mês seguinte a equipe de engenharia vira e fala, agora vamos usar outra. Pronto, aquilo que era para ser uma baita economia vira um desperdício enorme de dinheiro. Exatamente, Léo. Essa pergunta aí resume perfeitamente o desafio. No fundo, o objetivo não é ter que escolher entre inovação e economia. Não é para sacrificar uma coisa pela outra. A ideia é encontrar um equilíbrio inteligente. E a chave para isso, o segredo mesmo, é ter uma estratégia bem definida que tira a gente do achismo e nos leva para decisões baseadas em dados. E aqui a gente vê bem essa balança, né? É o trade-off clássico. De um lado tem o on-demand, liberdade total, flexibilidade máxima, só que o custo é alto. Do outro, o compromisso. O custo cai bastante, mas a flexibilidade diminui um pouco. Uma boa estratégia não vai eliminar o on-demand de jeito nenhum. A ideia é usar ele para picos, para coisas inesperadas e cobrir aquela base de uso que é mais estável com compromissos. Aí sim, o custo geral é otimizado. Ok, mas como é que se encontra esse tal equilíbrio? A resposta é simples: criando um processo. Um processo estruturado e, o mais importante de tudo, repetível. É isso que tira a compra de compromissos daquele campo da aposta, do achismo, e traz para o campo da ciência, com base em análise e previsibilidade. E a espinha dorsal da nossa estratégia é exatamente esse processo de 6 passos. Tudo começa com o básico: aprender os fundamentos, analisar os dados para entender qual é o nível seguro de compromisso. A partir daí, o segredo é criar um ciclo, sabe? Comprar de forma regular, em porções menores, e amadurecendo o portfólio de descontos e, claro, alocar os custos do jeito certo. Não é algo que se faz uma vez e pronto, é um processo contínuo. Nossa, essa citação é brilhante, porque ela toca num ponto, numa dor muito grande. A equipe de engenharia não quer e nem deveria ficar se preocupando com o modelo de compra, com instância reservada. Isso não é o foco deles. Quando se centraliza essa função numa equipe de FinOps, que é quem cuida da gestão financeira da nuvem, tudo flui melhor. Os engenheiros focam no que eles fazem de melhor: performance, utilização, enquanto o time de FinOps foca em otimizar a taxa, o custo e consegue maximizar essa economia para a empresa inteira. Beleza? Isso me leva a outra dúvida que eu sempre ouço por aí. A lógica parece ser: peraí, antes de sair comprando compromisso, não seria melhor a gente parar tudo e fazer um grande esforço de right sizing? Tipo, eliminar primeiro todo o desperdício, tudo que está superdimensionado? Então essa é justamente a mudança de mentalidade que a gente precisa ter. No mundo do data center, a gente comprava capacidade para durar 3, 5 anos. Era normal superprovisionar, por segurança. Já na nuvem, o modelo é completamente diferente, é just in time. A gente compra o que precisa na hora que precisa. E essa lógica vale tanto para os recursos em si quanto para os compromissos de desconto. E aqui está o ponto-chave da questão. Right sizing e compromisso não são inimigos, muito pelo contrário. São, na verdade, duas alavancas de otimização diferentes, mas que se complementam. Pensa assim: uma otimiza o uso dos recursos, eliminando o desperdício. A outra otimiza a taxa, ou seja, o preço que se paga por esses recursos. Elas têm que andar de mãos dadas. E quando elas andam juntas, criam o que a gente chama de efeito catraca. Imagina só, em uma semana, a equipe de engenharia faz um pequeno ajuste, um right sizing. Quase ao mesmo tempo, a equipe de FinOps vai lá e compra um pequeno compromisso para cobrir a base de uso que se tornou estável. Na outra semana, o ciclo se repete. Cada clique dessa catraca trava um novo nível de eficiência, e a otimização vai acontecendo de forma contínua, incremental. Nossa, faz todo sentido. Mas aí vem a questão da escala.
Numa empresa grande, como é que se governa isso? Porque, poxa, uma equipe que tem um serviço super estável, previsível, tem um perfil de risco totalmente diferente de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que está lá experimentando com tecnologias novas todo dia. Como é que gerencia essas realidades diferentes? É para isso que serve a abordagem por zonas. É um framework de governança que funciona muito bem. Pensa assim, a zona permitida é para aquele uso super estável, de baixo risco, onde a equipe de FinOps pode ir lá e comprar compromissos de olhos fechados, com total confiança. Já a zona restrita é para casos mais específicos, talvez com instâncias especiais que precisam de uma análise a mais, uma aprovação extra. E por fim, a zona bloqueada é para aquelas cargas de trabalho muito voláteis, experimentais, onde simplesmente não se pode comprar compromissos. Ah, esse assunto é bom, porque eu já ouvi umas histórias de terror, viu, de empresas que se empolgaram, se comprometeram demais e acabaram perdendo uma grana. Quais são as armadilhas mais comuns que o pessoal costuma cair quando está começando? O primeiro grande erro, e talvez o maior de todos, é essa ânsia de ir de zero a herói. Achar que dá para sair cobrindo, 95% do uso com compromissos logo no primeiro mês. Isso, sinceramente, é uma receita para o desastre. A nuvem muda o tempo todo, é dinâmica. Começar com uma meta tão agressiva só aumenta o risco e simplesmente ignora que existe uma curva de aprendizado importante aí. Então, qual seria um bom ponto de partida? Algo bem conservador. A recomendação geral é mirar em cobrir algo entre 25% a 30%, mas não de qualquer uso, e sim daquela parte mais estável e previsível. Por quê? Porque isso constrói confiança no processo. Já começa a gerar uma economia com risco baixíssimo e dá tempo para a equipe aprender na prática antes de pensar em aumentar essa cobertura. Isso nos leva direto para o segundo erro, que é o extremo oposto do primeiro, a famosa paralisia por análise. É quando o medo de errar é tão grande, que ninguém faz nada. Mas a verdade é que não fazer nada já é uma decisão, e geralmente a decisão mais cara. Cada dia que passa sem um compromisso onde ele poderia existir é dinheiro sendo deixado na mesa, pago a mais na taxa on demand. Ok, acho que o caminho ficou bem mais claro agora. Mas se fosse pra gente resumir tudo, sabe? Pra levar os pontos principais pra conversar com a equipe amanhã, quais seriam os tópicos que não podem faltar? Boa! O resumo da ópera seria o seguinte. Primeiro, comece pequeno e com baixo risco. Busque consistência, não a perfeição. Lembre-se sempre do tal efeito catraca. Combinar o right sizing com os compromissos de forma incremental. Para a coisa escalar, centralize a compra e use a abordagem por zonas para governança. E, acima de tudo, encare isso como um ciclo. Aprender e ajustar sempre. Sabe que no fim das contas, essa citação aí fecha tudo perfeitamente. Acho que a lição mais importante é essa. Simplesmente comece. Dê o primeiro passo. Faça aquela primeira compra, mesmo que seja de um compromisso minúsculo de baixo risco. É esse primeiro passo que bota a roda para girar, que inicia o ciclo de aprendizado e valida todo o processo na prática. Exatamente. E isso nos deixa com essa reflexão final, né? A forma como a empresa encara os custos na nuvem ainda está presa no passado naquele modelo do data center de compras enormes e raras, ou já virou a chave para agilidade, para a otimização contínua que a nuvem não só permite, como exige? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da eficiência financeira da operação.